Você sabia que um simples agricultor, com apenas 300 soldados, conseguiu derrotar exércitos gigantes e mudar o destino de uma nação inteira? Prepare-se para descobrir a incrível história de Gideão, o herói bíblico que, com coragem e fé, transformou um pequeno grupo de homens em uma força imbatível. Quer saber como ele fez isso e o que podemos aprender com sua jornada épica? Então, fica com a gente e vem se inspirar nessa narrativa de superação e milagres. Eu sou o José e esse é o canal Caminhantes da Fé. Para entender a história de Gideão, precisamos conhecer o cenário em que ele vivia. Israel estava sob opressão dos midianitas, uma situação desesperadora que precisava de um milagre. Israel vivia um período de grande sofrimento. Os midianitas saqueavam as colheitas, devastavam as terras e deixavam o povo na miséria. Era um verdadeiro caos, como se toda esperança tivesse sido arrancada. É interessante pensar como, em meio a essa crise, Deus escolheu um homem comum para realizar algo extraordinário. Gideão era um simples agricultor, alguém comum, como eu e você. Mas Deus tinha planos maiores para ele. Imagine ser escolhido por Deus enquanto realizava seu trabalho diário. Gideão foi encontrado trabalhando no lagar quando o anjo do Senhor o chamou para liderar Israel. Pessoal, eu me coloco no lugar de Gideão e imagino a mistura de espanto e medo ao ser abordado pelo anjo do Senhor. Quem de nós, em meio às nossas tarefas diárias, estaria preparado para receber um chamado divino? É uma lição poderosa. Deus nos encontra onde estamos, mesmo nas nossas rotinas mais simples. Mas Gideão estava cheio de dúvidas e medos, algo que muitos de nós podemos entender. Ele questionou: Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Olha só, mesmo escolhido por Deus, Gideão se via como o menor dos menores. Dá para acreditar? Isso me faz pensar em quantas vezes nós também nos sentimos insuficientes para as tarefas que Deus nos coloca. Quem nunca teve aquele momento de insegurança de se perguntar: por que eu? Será que sou capaz? É aí que entra a graça de Deus. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mesmo assim, com sinais e confirmações de Deus, Gideão aceitou o desafio. Ele destruiu o altar de Baal, mostrando sua lealdade ao verdadeiro Deus de Israel. Essa ação foi um marco importante, uma declaração de guerra contra a idolatria e uma reafirmação de fé. Vamos ser sinceros, destruir um altar pagão naquela época era pedir para arrumar confusão com a comunidade. Gideão sabia que enfrentaria resistência, até de sua própria família. Mas ele não se intimidou. Isso me lembra que, às vezes, seguir a vontade de Deus pode nos colocar em situações desconfortáveis. Mas se Gideão, um simples agricultor, teve a coragem de agir, nós também podemos encontrar essa força dentro de nós. Então, mesmo com todas as suas inseguranças e medos, Gideão deu o primeiro passo de obediência. Ele destruiu o altar de Baal, mostrando que seu compromisso com Deus era maior que seu medo das consequências. É uma lição valiosa. O primeiro passo na jornada da fé é muitas vezes o mais difícil, mas também o mais importante. Agora vem uma das partes mais impressionantes dessa história. Deus disse a Gideão que o exército era grande demais. Isso mesmo, grande demais para derrotar os midianitas. Deus queria que ficasse claro que a vitória viria dele e não da força humana. Pessoal, essa ideia parece absurda, não é? Imagine estar prestes a enfrentar um exército gigantesco e ser instruído a reduzir suas tropas. É como se alguém dissesse: vamos subir essa montanha, mas só com uma perna amarrada. Mas afinal, a fé muitas vezes nos leva a situações que desafiam a lógica humana. Então Gideão começou a reduzir o número de soldados. Primeiro, ele mandou para casa todos os medrosos e tímidos. Restaram 10.000 homens. Ainda era muito. Então Deus ordenou que Gideão levasse os homens ao riacho e observasse como eles bebiam água. Somente 300 homens beberam água de forma que mostrava vigilância e prontidão. Imagine a cena. Gideão assistindo 9.700 homens sendo mandados de volta para casa, até restarem apenas 300. É uma lição incrível sobre qualidade acima de quantidade. Deus não precisa de multidões para realizar seus propósitos. Ele precisa de pessoas dedicadas e preparadas. Honestamente, se eu estivesse no lugar de Gideão, teria ficado com o coração na mão, mas ele confiou em Deus. E esse é um ponto importante para a gente refletir. Quantas vezes Deus nos pede para confiar nele, mesmo quando tudo parece impossível? Esse episódio também nos ensina algo valioso sobre liderança e confiança.
Às vezes, liderar significa tomar decisões difíceis e confiar em um propósito maior. Gideão teve que confiar completamente que Deus estava no controle, e isso é uma lição poderosa para todos nós. Com apenas 300 homens, Gideão precisava de uma estratégia que fosse além da força bruta. Deus deu a ele um plano brilhante: usar toques de trombeta, cântaros e tochas. Isso parece loucura, né? Mas foi exatamente o que eles fizeram. Divididos em 3 grupos, os 300 homens cercaram o acampamento dos midianitas à noite. Ao sinal de Gideão, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, gritando: "Pelo Senhor e por Gideão!" Gente, imaginem o impacto disso. No meio da noite, os midianitas foram acordados por um barulho ensurdecedor e uma visão aterrorizante de luzes ao redor do acampamento. Em pânico, eles se confundiram e começaram a atacar uns aos outros. O que parecia ser um exército gigantesco foi derrotado por 300 homens, sem que precisassem lutar diretamente. Para mim, essa estratégia destaca a importância da sabedoria e da obediência a Deus. Às vezes, as soluções que Deus nos dá podem parecer ilógicas ou até ridículas aos olhos humanos, mas Ele vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Esse episódio é um lembrete poderoso de que devemos confiar nos planos de Deus, mesmo quando não os entendemos completamente. Além disso, a forma como Gideão e seus homens seguiram o plano de Deus com precisão é um exemplo de disciplina e unidade. Eles não questionaram o plano, apenas o executaram. Isso mostra a importância de confiar plenamente na liderança divina e agir com determinação. Imaginem só o que podemos alcançar se tivermos essa mesma fé e disposição para seguir as direções de Deus em nossas vidas. Não se trata apenas de força ou números, mas de confiança e obediência. A história de Gideão nos ensina muito sobre fé, coragem e obediência. Primeiramente, que Deus pode usar qualquer um de nós, independente da nossa origem ou posição social, para realizar grandes coisas. Gideão era um agricultor comum, sem nenhuma formação militar ou experiência de liderança. E mesmo assim, Deus o escolheu para liderar Israel em um momento crítico. Isso nos mostra que Deus vê além das nossas limitações e enxerga o nosso potencial. Quantas vezes nos sentimos inadequados para os desafios à nossa frente? A história de Gideão nos lembra que, com Deus, somos capazes de superar nossas limitações. Gideão também nos mostra que a verdadeira força vem da confiança em Deus. Muitas vezes enfrentamos desafios que parecem gigantescos, e a nossa tendência é confiar na nossa própria capacidade. Mas a história de Gideão nos lembra que é a nossa fé que faz a diferença. Pessoalmente, essa lição de confiança é muito impactante. Eu, como muitos de vocês, já enfrentei momentos de incerteza e medo, onde parecia impossível vencer os obstáculos. Nessas horas, lembrar da fé de Gideão pode ser um verdadeiro alívio. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, confiar em Deus é o caminho para a vitória. Outra lição importante é sobre a importância da obediência. Gideão seguiu as instruções de Deus, mesmo quando elas não faziam sentido do ponto de vista humano. Isso é um desafio enorme. Nós, em nossa lógica limitada, muitas vezes queremos entender todos os detalhes antes de agir. Mas Gideão mostra que a obediência a Deus, mesmo sem entender tudo, é crucial. E honestamente, quem de nós não se sente como Gideão às vezes? Cheio de dúvidas, inseguranças, mas com um chamado maior. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, quando se sentir pequeno diante de um grande desafio, lembre-se de Gideão e confie no plano de Deus. A vitória de Gideão também nos ensina sobre a importância da estratégia e da sabedoria divina. Ele não venceu com força bruta, mas com um plano dado por Deus. Isso nos mostra que, muitas vezes, a solução para nossos problemas não está na força ou na quantidade, mas na qualidade e na sabedoria de nossas ações. E falando em planos de Deus, confira o resumo bíblico que está no comentário fixado. É uma ótima maneira de se aprofundar nas histórias da Bíblia e entender ainda mais os planos que Deus tem para cada um de nós. Conhecer mais sobre as Escrituras pode nos dar a força e a sabedoria que precisamos para enfrentar nossos próprios desafios. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo inspirador como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E claro, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou na história de Gideão. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima!